Boa tarde, tchau, bom dia. Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Meus amados irmãos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos em nome do Senhor amado Jesus Cristo, o único Salvador, o único que tem a porta estreita, a porta da solução, a porta que não tem fim, que é uma vida eterna, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, assim diz o Senhor amado Jesus Cristo, único e Salvador. Ele é a verdade e a verdade vos libertará, que é só através de Jesus, e só Jesus é a verdade, meus amados irmãos. O mundo não está na verdade, o mundo está no maligno, porque se o mundo estivesse na verdade, Deus, desde o início, não colocaria os seus profetas, seus ungidos, seus escolhidos para tirar o povo do erro, desde o início, desde a criação. E também não mandaria o filho dele pagar um preço alto sobre a cruz e pregar o evangelho, que é a doutrina dele, que é a verdade. Ele não aboliu a lei dos profetas, e também não aboliu a lei que ratava, que é a lei dos homens, que essa lei do homem é imunda, meus amados irmãos, muito imunda. Por que é imunda? Porque tudo que agrada, coisa errada, está sobre a lei, que é a lei do homem, que é a lei deste mundo. Então Jesus não aboliu, meus amados irmãos. É tanto que Deus, Ele ama o seu povo de tal maneira que deu o seu único filho, seu primogênito, que é Jesus Cristo, para morrer pela humanidade que somos nós, é claro, o mundo inteiro, meus amados irmãos. Então Ele nos ama, Ele vos ama de tal maneira, Ele nos ama de tal maneira, meus amados irmãos, que Ele deu o seu único filho para pagar um preço alto sobre as nossas cruzes, sobre nossos pecados, que é imenso, isso que é abominação nos olhos dele. E Ele morreu, carregou uma cruz tão pesada em quilômetros de distância e ressuscitou dentre os mortos, dentre o terceiro dia, e foi pregar no lago de fogo, lá no inferno, para os mortos. Então Ele ama, Ele nos ama de tal maneira, Ele ama toda a humanidade, todo o povo do mundo inteiro, e foi pregar. Morreu umas pessoas que foram lá, certo? Foram pessoas inocentes misturadas, certo? E Ele foi buscar as inocentes, os que ouviram e creram, Ele foi pregar lá. Os que ouviram, teve temor e creu, se posicionou na verdade que é nele, igual aquele que estava sobre a cruz, sobre ele, que teve um que foi julgar, e o outro não julgou, que ele pediu para ele realmente desse uma chance para ele. Então Deus deu. Deus não é a favor dos julgadores. Se Deus fosse a favor dos julgadores, aquele que estava sobre a cruz, ele seria salvo sobre o outro, igual o outro, mas ele não foi salvo. Todo julgador, sobre os olhos de Deus, coração de Deus, que é julgador, é o filho do diabo, meu irmão. Se a porta larga, se quiser arrepender, é claro. Porque o outro estava sobre a cruz, não queria perdão, não necessitou de perdão, porque se ele necessitar de perdão, ele não deveria ter julgado o Senhor amado Jesus Cristo. Então ele julgou. Ele queria sair da cruz. Sai dessa cruz e mostre para todo mundo ver que você é filho de Deus. Então julgou. Então já se condenou. Quando você julga as coisas de Deus, você está se condenando. Está se condenando. Jesus não julga, Jesus não condena. Quem se julga é você, Ele mesmo se julgou, Ele mesmo se condenou. Então, as tuas palavras saem da tua boca. Saiu da boca dele, não foi? Então Ele mesmo se condenou, Ele mesmo se julgou. Foi a palavra. As palavras de Cristo a te julgar no dia do último do juízo, meus amados irmãos, que é a palavra de Cristo. O céu passa, a terra passa, mas a palavra de Deus nunca há de passar. A palavra de Deus tem que estar em toda a boca, em todos os corações do ser humano, de toda a humanidade do mundo inteiro. Jesus, Ele ama os bons. Ele ama os ruins, quer dizer, imagina os bons. Meus amados irmãos, é tão tal que Jesus não deseja a morte do ímpio. Ele não deseja. Qual ímpio? Como está escrito na Bíblia? Palavra da boca do Senhor Jesus. Meus amados, o ímpio é aquele que faz o mal, que corre para derramar sangue.
Por mais que você não está derramando, mas a tua palavra é pior que sai da boca, é pior do que e você está derramando sangue sobre alguém, fatiando, atirando alguém. Porque o que vai sai da boca, Jesus disse. Porque hoje é espiritual, meus amados. Por isso que o que vai sai da tua boca. Porque a tua boca difama o inferno, a tua língua difama o inferno. O homem consegue segurar, dominar tudo. Deus deu todo o poder para o homem consegue dominar tudo. Consegue. Mas não consegue segurar a sua língua. Não consegue dominar a sua língua. Então tá que a língua é uma língua perversa que difama o inferno, meus amados irmãos. Então, se é de obediente, eu tenho que saber o que sai da tua boca, que fala, porque a tua obra vai caminhando aos pouquinhos, de repente, se mesmo imaginar, as coisas acontecem, de repente já está um livro fechado, cheio de escrita sobre a tua obra. Inscrição cheio da tua obra aos perversos. Que nem Jesus falou assim, o discípulo falou, Barnabé falou, Ananias falou, Saulo, a tua obra está bem comentada. Por quê? Porque você persegue. Quando você persegue alguém que faz a obra de Deus, meus amados, você está perseguindo ele não, você está perseguindo a palavra. Qual é a palavra? Você está perseguindo Jesus. Jesus disse, aquele que vos perseguir, aquele que está me perseguindo, já me perseguiu antes de perseguir, já está me perseguindo. Então está perseguindo a Cristo, não está perseguindo A e B não. Não é nosso perseguindo, está perseguindo a Cristo. Você está destruindo a Cristo, você está querendo matar a Cristo, você está querendo, para você, Cristo é um mito, é mentiroso, Jesus não é filho de Deus, Jesus não é Deus, Jesus ele não é a luz do mundo, ele não é o sal da terra, você fala que Jesus não é dono de nada, você fala que Jesus é uma porcaria imunda, é um perverso, é Satanás, é demônio, quem nem está falando é os fariseus, está expulsando sobre quem está sobre ele é os demônios. O Deus de Beelzebu, ele tira esse demônio por o Deus de Beelzebu. Mas não cede obediente a eles, que são os escarnecedores, que desprezam a santidade de Cristo. Aqueles que desprezam a santidade de Cristo não merecem a mão de santidade sobre eles, sobre a cabeça deles. O Senhor Jesus disse, não passa a mão na cabeça deles, porque eles não necessitam, eles não precisam, eles não querem. Então, se eles não se arrepender, não vos ouvir, não vos crer, não crer no que está na boca de vocês, não ouvir, conste que não é meu filho, conste que não me quer, conste que não quer salvação, não quer viver uma vida eterna, não precisa de colo, não precisa de proteção, não precisa de um salvador, não precisa de um criador, não precisa de alimento. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse, se vós sendo maus, vós dá tudo para os seus filhos, imagine Deus. Se nós, na Bíblia fala, meus irmãos, relata que nós somos maus. Bom é só Deus. Jesus fala, por que me chamas bom? Bom é só um que é Deus. Então bom é só Deus, meus irmãos. Não somos bons não, bom é só Deus. Jesus que é bom. Nós somos bons não. Eu sou ruim. Bom é Deus que usa, que está me usando, que me usa, Ele sempre está me usando. É Ele. Eu sou merecedor, não, eu só mereço a graça, só a graça. É só a graça que eu não mereço nada. Tudo é de Cristo. Nós fomos chamados para espalhar o Evangelho, para pregar o Evangelho, não para salvar o mundo. Salvador é um que é Jesus. Ele é o merecedor de tua adoração e louvores. Ele é o único Salvador. Nós somos merecedores de nada não, hein? Eu fui chamado para pregar o Evangelho, para espalhar o Evangelho. Não para salvar o mundo. Não para salvar A e B. Não. Fui chamado para isso não. Fui chamado para pregar e espalhar o Evangelho. Aquele que quiser vos ouvir, quiser me ouvir, eu vi vários mundão do mundo inteiro, que está sendo usado por Cristo, é claro. Tem que ir atrás dele, ouvir e crer, se posicionar da palavra, que é a verdade. Que a verdade vos libertará, que é Jesus. Não há outro caminho se não for Jesus. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é o fim da lei. Jesus, Ele é a solução. Faça ao Senhor Jesus da causa das causas dos teus problemas. Se você tem um problema, coloque na mão de Jesus. Coloque sua expectativa na mão de Jesus.
porque ele resolve. Mas se você não tem inveja dos homens malignos, dos homens malvados, dos homens que praticam o mal, igual eu falei ainda agora, é a tua que sai da tua boca. Não boto expectativa em nenhum homem, não boto só expectativa em príncipes, mas apenas no Senhor, Deus amado Jesus Cristo. Ele é a solução. Faz com que ele seja teu médico, não procurar outro médico que é um, mas procurar o Senhor Jesus. Quando você procura outro médico, se não for Jesus em primeiro lugar, já demonstra que aquela pessoa é a solução da tua causa, já demonstra que ele é Deus, ele é o merecedor de toda a honra e glória e adoração. O Espírito Santo está na terra por causa de quê? Por causa dos pecadores. Quem é os pecadores? Quem está no mundão? Você está no mundo maligno. Assim diz o Senhor Jesus, todo mundo está no mundo maligno. Vai estar no maligno. Por que está no maligno? Porque toda a tua obra não é de Deus. Meus amados, a tua obra, Jesus te ama, mas não ama as tuas obras. Amado Jesus Cristo é o merecedor de toda honra e adoração. Jesus te ama, mas Jesus não ama suas obras, meus amados irmãos. É total que Jesus não matou Caim, porque Caim matou Abel, irmão dele. Jesus não matou, não destruiu, deixou ele livre. Ele não era um mau, um perverso, deixou Satanás ali. Gostava que era filho de Satanás, matou o irmão, então é filho de Satanás. Quando você mata um ungido de Deus, para Deus é filho de Satanás. Por causa de quê? Por causa das obras. Mas Jesus ama Caim, só não ama as obras. Mas sobre a obra dele, ele é mais filho de Satanás do que é filho de Deus. Então a solução dele é se arrepender totalmente. Porque a partir do momento que se arrepender, por quê? Porque Jesus veio para casa dele. Deus mandou o filho foi para casa dele, porque ele matou Abel. Ele é pecador. Já Abel não, Abel é de Deus. Já é de Deus. Mas Caim, Jesus foi para casa dele, Deus mandou Caim, Deus mandou Jesus, Deus foi para casa de Caim, meus amados irmãos. Então, é para se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele viveu sem Deus, teve uma família sem Deus, multiplicou a nação inteira, maior do que Rondonópolis, uma cidade inteira sem Deus, mas foi destruído sobre a mão de Deus, mas na frente, porque Deus não destrói de uma para outra. Deus vai deixar você se multiplicar, para ver se você se arrepende. Deus vai usar as pessoas de várias maneiras, surgir para você. E se você não vir, não crer, se posicionar na verdade, aí a mão de Deus vai pesar sobre você mais na frente. Igual fez com aquela nação que é de Caim, que Deus usou Noé. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, usou Abraão, depois usou Moisés. Então, Deus ama o seu povo. Total que Deus ama todo mundo, só não ama do jeito que você quer ser. Você diz, Deus me ama do jeito que eu sou, Deus aceita do jeito que eu sou. Deus falou comigo por revelações através de alguém que me aceita do jeito que eu sou. Deus falou através de mim, através do sonho que me aceita do jeito que eu sou. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus falou comigo por sonhos, falou por tal, isso aqui, gente que me aceita do jeito que eu sou. Se tu não aceita não. Deus não aceita senhor ninguém nessa terra do jeito que você é. Não aceita. Eu não vou falar de A e B, mas é em geral. Não é só gay, não é só lésbica, não é adulta, não é só adulta, não é só isso, não é bebedeiro, cachaceiro, não é fumante, não, é em geral. É em geral, Deus não aceita. Se Deus aceitasse, desde o início, se Deus aceitasse, meus amados irmãos, Deus não tinha expulsado Adão e Eva do jardim do Éden. Não tinha. Porque estava no jardim do Éden, numa cidade santa, no lugar santo, eles tinham tudo, onde podia trabalhar, só comer, se alimentar, estava tudo sadio, não podia ter doença, nem nada, estava todo mundo sadio, estava no reino de Deus, na cidade santa. Então não podia ter nada de enfermidade ali, estava na cidade santa, eles eram santos. Igual uma criancinha, criança que pequena, que é inocente, criança mesmo que é inocente, que você vê que é inocente. Então eles eram uma criança inocente. A criança só passa a se tornar, meus amados irmãos, no pecado, é quando você já vê que ela sabe o que é o bem e o mal, o certo e o errado, e ela vai praticar. Aí se torna igual você, que é adulto. Atrás de Jesus, tem que ir atrás de Jesus. Se não for, não tem como ser salvo, não tem como ser libertado dos seus pecados. Não tem lógica, não tem como ser libertado.
A criança, quando, é igual no Jardim do Éden, Adão e Eva, meus irmãos, eles já eram santos e eles eram crianças inocentes. Mas depois, meu irmão, eles tinham o seu livre-arbítrio. Então, que eles tinham o seu livre-arbítrio, todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Então, que eles seguiam o livre-arbítrio dele. A mulher foi por conversa, porque o maligno é assim, meus irmãos, o Satanás é assim, ó. Ele fala um pretexto para dizer que é aprovado como se fosse de Deus, mas não é. Então que ela foi com a conversa para cima da... É tipo assim, você quer comer, você roga uma vez para comer a madura, foi assim que ela fez. A serpente fez sobre a Eva, jogou uma conversinha para levar outra conversa, foi assim. Assim é a situação do diabo, meus irmãos. Então você tem que saber realmente o que é certo e o que é correto. Então a Eva acabou comendo e de repente passou para o marido, porque o marido confiava. Você não vai morar com alguém que você não confia, né? Você não vai ser... Tudo que a sua mulher faz, você não come, porque você confia nela. Você não come tudo que ela dá porque você confia nela. Então, foi agora assim, mas... Ela pecou, certo? Desobedeceu a Deus. Mas não aconteceu nada. Deus deu todo o poder, a autoridade, foi para o marido, que é Adão. Se Adão não tivesse comido o fruto, não tinha acontecido nada. Ele estava na santidade, até hoje. Mas Adão desobedeceu a Deus. Meus amados irmãos, segue obediente a Deus, segue todos os mandamentos de Deus, que o Senhor Jesus disse: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos, que não me amam não guardarão os meus mandamentos. Então você tem que guardar os mandamentos de Deus. Os que não amam não guardam, os que amam guardam. Então tenha temor ao Senhor, porque ele não adorará outro Deus além do seu Jesus, porque só ele é o merecedor de toda honra e adoração e louvores. Ele não divide a adoração dele com ninguém. Jesus, ele não divide com ninguém. Meus amados irmãos, o diabo ele divide com Deus, mas Deus não divide o dele com o diabo. Fique com a paz de Deus, amados Jesus, que Deus abençoe todo mundo, que Deus guarde todo mundo, meus amados irmãos, que Deus abençoe o incrédulo que está vindo contra mim, que é perseguidor, e Deus perdoe ele. Eu libero amor e perdão para ele, de corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo.